Aquela jovem mulher, com apenas 27 anos, caminhava desorientada por aquela pequena cidade interiorana. Ninguém sabia o seu nome, nem como ela foi parar ali. Suas roupas sujas e desgastadas contrastavam com seus cabelos despenteados, mas ela era tão linda que chamava a atenção de todos. Seus olhos, de um azul intenso como pedras preciosas, brilhavam em meio à sujeira que os cercava. Sua pele parecia seda, como algumas senhoras comentavam entre si, e os cabelos loiros claramente naturais completavam o quadro de uma beleza inexplicável vivendo nas ruas. As senhoras da cidade, sempre solícitas, tentavam ajudar a jovem, mas ela parecia ter receio de se aproximar das pessoas. Dona Neuza, a mais gentil e bondosa de todas, ficava profundamente comovida com a mocinha e queria a todo custo ajudá-la. Certa manhã, Dona Neuza decidiu tentar mais uma vez. Viu a jovem sentada na praça central, com o olhar perdido no horizonte. Aproximou-se devagar, sem fazer barulho, carregando um prato de comida quente. "Olá, querida", disse Dona Neuza com a voz suave. "Trouxe um pouco de sopa para você. Está fresquinha." A jovem ergueu os olhos, avaliando Dona Neuza com desconfiança. Após alguns segundos, pegou o prato timidamente, mas não disse nada. "Meu nome é Neuza", continuou a senhora, sentando-se ao lado dela. "Todos aqui estão preocupados com você. Podemos ajudar, se você nos deixar." A jovem permaneceu em silêncio, mas sua expressão suavizou um pouco. Ela começou a comer lentamente, como se cada colherada fosse um esforço monumental. "Você tem um nome, querida?", perguntou Dona Neuza, tentando iniciar uma conversa. A moça parou de comer. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela rapidamente desviou o olhar e balançou a cabeça negativamente. "Tudo bem, não precisa falar agora", disse Dona Neuza, colocando uma mão gentil sobre o ombro da jovem. "Estou aqui para ajudar, sempre que precisar." Os dias se passaram e, apesar das tentativas incansáveis de Dona Neuza e das outras senhoras, a jovem continuava reclusa. Ela aceitava comida e água, mas nunca falava sobre si mesma. Sua presença virou um mistério na cidade. Uma tarde, um grupo de adolescentes curiosos decidiu tentar falar com a jovem. Entre eles estava Júlia, uma garota de 16 anos, que se destacava pelo coração bondoso. "Oi", disse Júlia, aproximando-se da jovem com um sorriso gentil. "Eu sou Júlia. Posso sentar com você?" A jovem olhou para Júlia, surpresa com a ousadia da garota. Após um momento de hesitação, assentiu levemente. "Obrigada", respondeu Júlia, sentando-se ao lado dela. "Todos na cidade falam sobre você. Queremos muito te ajudar. Eu trouxe um cobertor novo. As noites estão ficando mais frias." Júlia estendeu o cobertor e a jovem o aceitou com um leve sorriso. Foi a primeira vez que alguém a viu esboçar um sorriso desde que chegou à cidade. "Eu sei que deve ser difícil", continuou Júlia, escolhendo as palavras com cuidado. "Mas talvez, se você confiasse em alguém, pudesse encontrar um caminho para sair dessa situação." A jovem suspirou profundamente, e lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo seu rosto. Júlia, com o coração apertado, estendeu a mão e segurou a da jovem. "Nós podemos te ajudar", disse Júlia suavemente. "Basta você nos deixar tentar." Mas, como sempre, a jovem permaneceu em silêncio. Não disse uma palavra, apenas aceitou o cobertor e voltou a fixar o olhar no horizonte, mergulhada em seus pensamentos. Os habitantes da cidade continuaram suas tentativas de ajudar, mas sem sucesso. A jovem aceitou comida, água e roupas, mas se mantinha reclusa, evitando qualquer conversa ou aproximação mais íntima. O mistério de quem era ela e de onde vinha continuava a intrigar a todos. Algumas noites, Dona Neuza a observava de longe, preocupada com o bem-estar da jovem. Uma noite, decidiu tentar novamente. "Querida, se você precisar de um lugar para ficar, minha casa está sempre aberta para você", disse Dona Neuza com um sorriso caloroso. A jovem olhou para Dona Neuza com um olhar que parecia misturar gratidão e tristeza, mas não respondeu. Apenas se encolheu mais no cobertor que Júlia lhe dera e fechou os olhos, como se quisesse se desligar do mundo ao seu redor.
A cidade inteira passou a cuidar dela da melhor maneira que podia, cada um contribuindo com o que podia. Mas o mistério permanecia. Quem era aquela jovem mulher e de onde ela havia vindo? As semanas se transformaram em meses, e a presença da jovem se tornou parte da rotina da cidade. Todos esperavam que um dia, talvez, ela pudesse confiar o suficiente para revelar sua história. Mas até lá, eles continuariam a oferecer sua ajuda silenciosa, respeitando seu espaço e esperando que ela encontrasse a paz que claramente buscava. Certa noite, uma chuva forte começou a cair, e Dona Neuza ficou preocupada com a jovem moça. A tempestade avançava com fúria, o som dos trovões ecoando pela pequena cidade, enquanto os relâmpagos iluminavam o céu escuro. Neuza não conseguia afastar a imagem da jovem sozinha e desprotegida em meio àquela tormenta. "João, eu preciso ir ver como ela está", disse Dona Neuza, apressando-se em pegar um casaco e um guarda-chuva. "Você está louca, Neuza", respondeu seu marido, João, com a voz elevada. "Sair nessa chuva forte é perigoso." "Eu não posso deixá-la lá fora nessa condição, João. Ela precisa de ajuda", insistiu Neuza, a determinação brilhando em seus olhos. "Ela não quer ajuda, já deixou isso claro", retrucou João, tentando convencê-la. "E se acontecer algo com você? E se você se machucar?" "Eu não posso ignorar isso, é uma vida humana, eu vou e é isso." Dona Neuza saiu, fechando a porta atrás de si com um estrondo. João suspirou profundamente, preocupado e irritado. Ele sabia que discutir com Neuza quando ela estava decidida era inútil, mas temia pela segurança dela. A chuva caía pesadamente enquanto Neuza caminhava pela rua, com o guarda-chuva sendo quase inútil contra o vento forte. As poças de água salpicavam seus pés e a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Ela finalmente chegou ao local onde a jovem costumava se abrigar, uma pequena marquise ao lado de uma loja fechada. "Meu Deus!", exclamou Neuza ao ver a jovem desmaiada no chão, encharcada e imóvel. Neuza se ajoelhou ao lado da jovem, sentindo a pulsação fraca e fria. Sem perder tempo, ela pegou o telefone e ligou para a ambulância. "Alô, preciso de uma ambulância urgentemente. Há uma jovem desmaiada na Rua das Flores, número 18. Por favor, venham rápido." Neuza permaneceu ao lado da jovem até a chegada da ambulância, segurando sua mão, tentando transmitir algum calor e esperança. Quando os paramédicos chegaram, eles rapidamente a colocaram na maca e a levaram para o hospital. Neuza o seguiu de carro, seu coração apertado de preocupação. No hospital, a situação da jovem era grave. Os médicos a levaram imediatamente para a sala de emergência, deixando Neuza na sala de espera, ansiosa e inquieta. João, que havia decidido seguir sua esposa, chegou logo depois com uma expressão de preocupação no rosto. "Neuza, você está bem?", perguntou ele, abraçando-a. "Estou, mas estou muito preocupada com ela." Neuza olhou para a porta da emergência, esperando qualquer notícia. "Me desculpe por antes, amor. Eu só fiquei com medo por você", disse João, segurando as mãos de Neuza. "Eu entendo, João, mas eu não podia deixá-la lá fora", respondeu Neuza, apertando a mão do marido. Horas se passaram e finalmente um médico veio falar com eles. "Ela está estável agora, mas seu estado é delicado. Precisamos fazer alguns exames para entender melhor o que aconteceu", explicou o médico. Neuza assentiu, aliviada por ela estar viva, mas ainda preocupada com a incerteza. "Ela vai ficar bem?", perguntou Neuza com a voz trêmula. "Faremos o possível, mas há indícios de que ela pode ter sofrido um trauma antes de chegar aqui", respondeu o médico. "Trauma?", perguntou João, franzindo a testa. "Sim, pode ter sido um acidente ou algo que a fez perder a memória. Precisamos investigar mais a fundo", disse o médico antes de se retirar. Neuza e João voltaram para casa, mas a preocupação não os deixava. Na manhã seguinte, João decidiu tomar uma atitude. "Precisamos descobrir quem ela é", disse ele a Neuza. "Vou pedir ajuda a Júlia. Talvez possamos encontrar alguma informação sobre ela." Júlia, com seu coração bondoso e curiosidade natural, aceitou prontamente ajudar. Eles começaram a buscar informações pela cidade, perguntando se alguém conhecia a jovem ou se tinha visto algo que pudesse indicar de onde ela veio.
mas a busca foi em vão. Ninguém sabia nada sobre ela. É como se ela nem existisse, comentou Júlia frustrada após um dia inteiro de buscas infrutíferas. Então, precisamos focar em ajudá-la a se recuperar, disse João determinado. Ela precisa de nós agora. Os dias no hospital passaram lentamente. Dona Neuza visitava a jovem todos os dias, trazendo flores e pequenas lembranças de fora. Apesar da gravidade de sua condição, a jovem mostrava sinais de melhora, mas ainda estava desorientada e sem memória. Doutor, qual é o estado dela agora? Perguntou Neuza em uma de suas visitas diárias. Fisicamente, ela está se recuperando bem, mas ainda não conseguimos fazer com que ela recupere a memória, respondeu o médico. É provável que ela tenha sofrido um trauma significativo que a fez perder suas lembranças. Ela não sabe nem o próprio nome? Perguntou João preocupado. Infelizmente não, ainda estamos trabalhando com ela, mas pode levar tempo, disse o médico antes de se retirar. Neuza olhou para a jovem, agora descansando pacificamente na cama do hospital. Sentiu um aperto no coração, desejando poder fazer mais por ela. Precisamos dar um nome a ela, pelo menos temporariamente, sugeriu Neuza, olhando para João. Não podemos continuar chamando-a de a jovem ou a moça. Tem razão. Mas que nome daríamos a ela? Perguntou João pensativo. Que tal, Maria? É um nome bonito e comum, sugeriu Júlia, que estava presente na visita. Maria, sim, acho que combina, concordou Neuza, sorrindo. A partir daquele dia, todos começaram a chamar a jovem de Maria, esperando que um dia ela pudesse lembrar seu verdadeiro nome e sua história. Enquanto isso, a cidade se uniu para ajudar Maria em sua recuperação, mostrando que, mesmo em meio a tantos mistérios, a bondade e a solidariedade prevaleciam. 20 anos depois, Maria continuou sem sua memória, mas ela fez novas lembranças naquela cidade maravilhosa que a acolheu. Aquele lugar era pequeno e longe de tudo. As pessoas viviam de forma bastante arcaica. A agricultura e a pecuária eram as principais economias da localidade. Havia, sim, um pequeno hospital, onde Maria foi tratada na época. A tecnologia era bastante nova para todos. Então, com o passar deste tempo, Maria retirou novos documentos, se casou com o neto de Dona Neuza e teve 2 filhos com ele. Agora, ela estava com 47 anos. Todos adoravam Maria. Ela era um exemplo de pessoa, assim como Dona Neuza, sempre ajudando e trabalhando em prol de todos. Mas para alguns o passado de Maria era um mistério. Alguns achavam estranho que aquela mulher não quisesse ir atrás de suas raízes. Uma dessas pessoas era Júlia, que se tornou a melhor amiga de Maria. Era uma manhã ensolarada, e Maria estava no mercado local, cumprimentando os vizinhos com seu sorriso caloroso. Os anos haviam sido gentis com ela. Seu cabelo agora exibia alguns fios prateados, mas seus olhos azuis ainda brilhavam com a mesma intensidade de 20 anos atrás. Bom dia, Maria, saudou Dona Célia, uma das comerciantes do mercado. Como estão Carlos e as crianças? Bom dia, Dona Célia, estão todos bem, graças a Deus. João está empolgado com a colheita de abóboras e Clara está se saindo muito bem na escola, respondeu Maria, pegando algumas frutas frescas. Enquanto Maria fazia suas compras, Júlia a observava de longe. As preocupações sobre o passado de Maria nunca a abandonaram, e ela decidiu que era hora de abordar o assunto novamente. Após algumas horas, ela encontrou Maria em um dos bancos da praça, descansando. Maria, posso falar com você? Perguntou Júlia, sentando-se ao lado dela. Claro, Júlia, o que houve? Respondeu Maria, percebendo a expressão séria da amiga. Já faz 20 anos desde que você chegou aqui. Eu sei que você encontrou uma vida maravilhosa, mas nunca sentiu a necessidade de descobrir sobre seu passado? Perguntou Júlia, olhando Maria nos olhos. Maria suspirou, olhando para o horizonte. Júlia, eu já pensei nisso muitas vezes, mas a verdade é que tenho medo do que posso encontrar. Minha vida aqui é boa, eu tenho uma família maravilhosa e amigos que amo. E se o que eu descobrir for doloroso? Disse Maria com a voz trêmula. Entendo, Maria. Mas e se houver pessoas que ainda se preocupam com você, que sentem sua falta? Insistiu Júlia, tentando tocar o coração da amiga. Eu já encontrei uma família aqui.
Eu encontrei amor, segurança e felicidade. Isso não é suficiente? Perguntou Maria, com lágrimas nos olhos. Claro que é, Maria, mas eu só quero que você seja completamente feliz, sem sombras do passado te assombrando, respondeu Júlia, segurando a mão de Maria. Naquela noite, Maria estava em casa preparando o jantar com a ajuda de seus filhos, João e Clara. Mamãe, a tia Júlia estava falando sobre seu passado hoje? Perguntou Clara, cortando vegetais na mesa da cozinha. Sim, estava. Ela se preocupa muito comigo, respondeu Maria, tentando esconder sua preocupação. Você já pensou em tentar descobrir mais sobre quem você era? Perguntou João, olhando para a mãe com curiosidade. Meus queridos, já pensei nisso muitas vezes, mas por enquanto estou feliz com a vida que temos aqui. Vocês, seu pai e nossa comunidade são tudo para mim, disse Maria, sorrindo para os filhos. Carlos entrou na cozinha abraçando Maria por trás. Está tudo bem, amor? Perguntou ele, percebendo a tensão no ar. Está, sim. Apenas conversas sobre o passado. Nada que precise se preocupar, respondeu Maria, virando-se para beijá-lo. No dia seguinte, Maria decidiu visitar Dona Neuza, que agora estava com 87 anos. A velha senhora ainda mantinha a mesma energia e bondade que sempre teve. Sentaram-se na varanda, onde o aroma das flores preenchia o ar. Dona Neuza, sempre fico impressionada com sua força e sabedoria, disse Maria, servindo chá para ambas. Ah, minha querida Maria, você é quem trouxe alegria para todos nós. Fico feliz em vê-la tão bem, respondeu Dona Neuza, segurando a mão de Maria. A senhora acha que eu deveria tentar descobrir meu passado? Perguntou Maria, olhando para Neuza com olhos cheios de incerteza. Maria, meu conselho sempre será para você seguir seu coração. Se sente que sua vida está completa aqui, então talvez seja melhor deixar o passado onde ele está. Mas se um dia sentir que precisa saber, nós estaremos ao seu lado, respondeu Dona Neuza com um sorriso tranquilizador. Mais tarde, Maria encontrou Júlia novamente na praça. As crianças brincavam ao redor e a cidade estava cheia de vida. Júlia, eu pensei muito sobre nossa conversa, disse Maria, sentando-se ao lado da amiga. E o que decidiu? Perguntou Júlia, esperançosa. Decidi que por enquanto minha vida aqui é suficiente. Tenho tudo o que preciso e não quero arriscar perder essa paz. Mas prometo que se um dia mudar de ideia, você será a primeira a saber, disse Maria, apertando a mão de Júlia. Júlia sorriu, respeitando a decisão da amiga. Eu entendo, Maria, e estarei sempre aqui para você, não importa o que decida, respondeu Júlia, abraçando Maria. Apesar das incertezas, Maria continuou a viver sua vida plena e feliz na pequena cidade. Ela se tornou uma figura central na comunidade, sempre ajudando e inspirando os outros. Embora seu passado permanecesse um mistério, as novas memórias que ela criou eram suficientes para construir uma vida cheia de significado e amor. Eu posso não saber de onde vim, mas sei exatamente onde pertenço, disse Maria, olhando para sua família reunida em torno da mesa de jantar. E assim, o mistério do passado de Maria permaneceu, mas sua presença trouxe luz e amor à pequena cidade, que continuou a acolhê-la como uma de suas próprias. O que o futuro reservava, ninguém sabia, mas todos sabiam que, com Maria, estavam prontos para enfrentar qualquer coisa. As semanas seguintes foram preenchidas com a rotina habitual de Maria. Ela se dedicava aos trabalhos na comunidade, ajudava na colheita e era uma presença constante na escola de Clara e João. A vida na cidade continuava a mesma, simples e pacífica, mas sempre com a sombra do passado de Maria pairando discretamente. Uma tarde, enquanto Maria e Júlia preparavam uma feira comunitária, Clara se aproximou. Mamãe, a tia Júlia me contou uma história sobre uma mulher que perdeu a memória e encontrou uma nova vida. Isso me fez pensar, começou Clara, hesitante. Ah, Clara, eu conheço essa história muito bem, respondeu Maria, rindo suavemente. E você sabe, às vezes, o presente e o futuro são mais importantes do que o passado. Eu sei, mas eu queria saber mais sobre você antes de chegar aqui, disse Clara, olhando para a mãe com curiosidade. Maria ajoelhou-se ao lado da filha, segurando suas mãos.
Querida, eu também gostaria de saber. Mas o que mais importa é o que temos agora. Um dia talvez eu esteja pronta para descobrir mais. Até lá vamos viver cada dia com amor e alegria, tá bom? Disse Maria beijando a testa de Clara. Naquela noite, Maria ficou acordada por um longo tempo, olhando para o teto. As palavras de Clara ecoavam em sua mente. Talvez algum dia ela precisasse enfrentar seu passado para seguir em frente completamente. Mas por enquanto, a vida que tinha construído na pequena cidade era o suficiente. Carlos percebeu a inquietação de Maria e a abraçou carinhosamente. "Está tudo bem, amor?" perguntou ele, sussurrando no escuro. "Está sim, Carlos. Apenas pensando em tudo, tenho muita sorte de ter vocês", respondeu Maria, apertando a mão do marido. "E nós temos sorte de ter você. Não importa de onde você veio, você sempre será a Maria que amamos", disse Carlos, beijando-a suavemente. Maria sorriu no escuro, sentindo-se grata por tudo que tinha. O passado podia esperar. O presente era precioso demais para ser desperdiçado. Porém, Maria estava enganada. O passado iria voltar. Júlia era bastante curiosa e uma amiga muito fiel, mas ela sentia que algo estava muito errado nisso tudo. Como uma mulher tão magnífica como Maria foi parar naquele lugar esquecido pelo mundo? Júlia se perguntava se Maria, na verdade, não seria uma mulher extremamente rica que sofreu um golpe de pessoas ruins, ou se ela já foi casada e com filhos e se acidentou. Mas como Maria perdeu a memória, Júlia parecia ser a única que se perguntava sobre isso. Os tempos mudaram, pensou Júlia. Estamos na era da informação, mas esta cidade parece que vive no passado. Bom, eu ainda sou uma mulher jovem e gosto de saber das coisas. Vou ajudar minha melhor amiga em segredo. Este vai ser o melhor presente da vida dela. Uma tarde, Júlia decidiu conversar com o Sr. João, marido de Dona Neuza, em segredo. Eles sentaram-se na varanda da casa de João, onde o sol poente tingia o céu de laranja. "Senhor João, preciso de sua ajuda", começou Júlia com um tom sério. "O que houve, minha filha?", perguntou João preocupado. "É sobre Maria. Eu não consigo parar de pensar em como ela chegou aqui. Sinto que preciso descobrir a verdade para ajudá-la de verdade", disse Júlia, fitando os olhos sábios de João. "Entendo sua preocupação, Júlia. Eu também já me perguntei sobre isso, mas Maria parece tão feliz aqui", respondeu João pensativo. "Eu sei, mas e se ela tiver uma família por aí, sofrendo com sua ausência? E se há respostas que podem trazer paz para ela?", insistiu Júlia. João suspirou e assentiu. "O que você precisa que eu faça?", perguntou ele, disposto a ajudar. Júlia explicou seu plano de explorar os arredores da cidade, especialmente as áreas mais remotas e pouco exploradas. João concordou em mantê-la informada sobre qualquer novidade que pudesse surgir na cidade enquanto ela investigava. Júlia, por ser solteira, começou suas buscas nos arredores da cidade, percorrendo estradas antigas e trilhas esquecidas. Se Maria tinha sofrido um acidente, então deveria haver um carro, moto ou ônibus acidentado fora das estradas em algum lugar. Enquanto isso, Maria nem suspeitava das boas intenções de Júlia. Ela apenas vivia sua pacata vida de mãe de família, cuidando dos filhos e ajudando na comunidade. Júlia, por outro lado, explorava as matas, lagos e rios, buscando qualquer pista que pudesse ser útil. Até que um dia ela achou. Havia uma estrada antiga que levava à pequena cidade, mas tinha sido desativada há muitos anos. A mata havia tomado conta da estrada e uma densa floresta dificultava a exploração de Júlia. Com perseverança, ela continuou avançando e, no meio da floresta, encontrou um carro velho e de luxo, capotado e escondido pela vegetação. "Meu Deus, o que é isso?", murmurou Júlia, aproximando-se do carro com cautela. O veículo estava em um estado deplorável, com sinais de que havia passado anos ali, esquecido. Dentro do carro, Júlia encontrou uma bolsa de couro, ainda intacta. Com as mãos trêmulas, ela abriu a bolsa e encontrou algo que a fez prender a respiração. Muito dinheiro, joias e, o mais importante, documentos. Com um nó na garganta, Júlia pegou um dos documentos e leu o nome: Amélia Fernandes Albuquerque. Olhando a foto do documento, seu coração quase parou. Era Maria, ou melhor, Amélia.
A semelhança era inconfundível. O que isso significa? Perguntou Júlia a si mesma, atordoada. Ela sabia que precisava investigar mais profundamente para entender quem era Amélia Fernandes Albuquerque e o porquê daquele dinheiro estar ali. Ao retornar à cidade, Júlia foi até a casa de João para compartilhar a descoberta. Senhor João, encontrei algo grande, disse ela ofegante. O que foi, Júlia? Perguntou João, levantando-se rapidamente. Júlia explicou tudo, mostrando os documentos e o dinheiro. Isso é sério. Amélia Fernandes Albuquerque. Nunca ouvi falar desse nome antes. João coçou a cabeça, perplexo. Nem eu. Precisamos descobrir mais sobre ela. Talvez isso possa explicar como Maria veio parar aqui e por que ela perdeu a memória, sugeriu Júlia com determinação. João concordou e juntos começaram a investigar. Usaram todos os recursos disponíveis, pedindo ajuda até mesmo aos poucos que tinham acesso à internet na cidade. Pesquisaram em arquivos antigos, falaram com viajantes e usaram todos os contatos possíveis para juntar as peças do quebra-cabeça. Enquanto isso, Maria continuava alheia às investigações, vivendo sua vida tranquila. Porém, Júlia sabia que a verdade poderia mudar tudo e estava determinada a revelar esse mistério, não importa o quão difícil fosse. Uma noite, enquanto Carlos e Maria jantavam com as crianças, Clara perguntou: Mamãe, você já pensou em quem você era antes de chegar aqui? Maria sorriu tristemente, mas respondeu com serenidade: Já, minha querida. Mas o que importa é quem somos agora, juntos como família. Clara parecia satisfeita com a resposta, mas Maria sentiu uma pontada de incerteza. E se o passado que ela temia fosse inevitável? E se Júlia estivesse certa ao tentar descobrir a verdade? Os dias passaram lentamente, com Júlia e João dedicando-se a desvendar o mistério. Finalmente, depois de semanas de busca, Júlia encontrou um artigo antigo em um jornal digital. Era sobre um acidente de carro de uma mulher rica chamada Amélia Fernandes Albuquerque, que desapareceu após o acidente. Júlia correu até a casa de João para compartilhar a notícia. Senhor João, encontrei algo importante, exclamou ela sem fôlego. O que foi, Júlia? Perguntou ele, ansioso. Um artigo sobre Amélia Fernandes Albuquerque. Houve um acidente e ela desapareceu depois disso. Preciso mostrar isso a Maria, disse Júlia, decidida. João assentiu, percebendo a gravidade da situação. Eles sabiam que essa informação poderia mudar tudo, mas também que Maria merecia conhecer seu passado. Na manhã seguinte, Júlia foi até a casa de Maria com o artigo em mãos. Tremendo de nervosismo, ela bateu na porta. Júlia, o que houve? Perguntou Maria, preocupada. Maria, preciso conversar com você, é importante, disse Júlia, sua voz cheia de emoção. Sentadas na cozinha, Júlia entregou o artigo a Maria. Maria, acho que encontrei uma pista sobre quem você realmente é, disse Júlia, tentando conter as lágrimas. Maria leu o artigo em silêncio, suas mãos tremendo. As palavras pareciam saltar da página, trazendo à tona uma enxurrada de emoções e perguntas. Isso é sobre mim? Perguntou Maria, sua voz cheia de incredulidade. Acredito que sim, Maria. Você merece saber a verdade. Precisamos investigar mais, mas essa pode ser a chave para entender seu passado, respondeu Júlia, segurando a mão da amiga. Maria olhou para Júlia com olhos cheios de gratidão e medo. Ela sabia que sua vida estava prestes a mudar, mas também sabia que com amigos como Júlia e João ao seu lado, poderia enfrentar qualquer coisa que o futuro trouxesse. Maria ficou tão feliz em saber que finalmente ela sabia quem era de verdade. Amélia Fernandes. Este é o meu nome, que nome lindo, disse Maria, emocionada. Dona Neuza ficou ainda mais feliz ao ver que sua querida Maria finalmente tinha descoberto sua verdadeira identidade. No entanto, mesmo com a revelação, Maria não se lembrava de nada do seu passado. Os médicos locais não entendiam o motivo. Geralmente, as pessoas que perdem a memória começam a ter vagas lembranças quando confrontadas com seu passado. É estranho, comentou o Dr. Paulo, um dos médicos da cidade. A maioria das pessoas começa a ter lembranças fragmentadas ao ver algo familiar. Talvez o trauma tenha sido muito profundo.
Maria contou ao seu marido, filhos e a toda a sua família sobre a descoberta. Todos estavam gratos a Júlia por sua coragem e atitude. Júlia, você é uma amiga incrível, disse Carlos, o marido de Maria. Não sei como agradecer por tudo que fez. Eu só queria ajudar, respondeu Júlia modestamente. E ainda há mais. No carro havia uma bolsa com muito dinheiro. Fiquei com medo de andar com ele por aí, então deixei lá. Os homens da cidade foram até o velho carro, o rebocaram e trouxeram-no para a cidade. Maria, que agora sabia ser Amélia Fernandes, estava feliz com a revelação, mas também triste por não se lembrar de nada. A mala com dinheiro e joias foi entregue a ela. Seus documentos, bastante desgastados pelo tempo, foram recuperados, e agora sua vida mudaria. Isso tudo é tão surreal, murmurou Amélia enquanto segurava os documentos. Então descobriram que Amélia era herdeira de uma grande fortuna. Ela teria que ir a uma cidade distante para resolver questões legais sobre a herança. Júlia se ofereceu para ir com ela. Carlos ficou na pequena cidade cuidando dos filhos. Vamos resolver isso juntas, Amélia, disse Júlia segurando a mão da amiga. Estarei ao seu lado o tempo todo. Quando as duas mulheres chegaram à grande cidade, Amélia conseguiu resolver as questões legais e tomar posse de sua herança. Mas havia algo que a assustou. Uma enorme mansão. Júlia e Amélia ficaram sem palavras ao ver o local. Meu Deus, isso é imenso, disse Júlia enquanto ambas olhavam para a mansão. E está completamente destruída pelo tempo e por um terrível incêndio, acrescentou Amélia com uma sensação estranha no peito. Elas entraram na mansão velha e acabada, que poderia ser reformada, mas Amélia não queria, pois sentia uma sensação ruim sobre aquilo tudo. Eu não gosto desse lugar, disse Amélia, sua voz tremendo. Há algo de muito errado aqui. A mansão, embora velha e destruída, tinha um caseiro. Ele havia trabalhado para a família de Amélia por anos. Seu nome era Genivaldo, um homem idoso que a reconheceu imediatamente. Amélia, é realmente você? Disse Genivaldo com um misto de medo e felicidade. Sim, sou eu, mas não me lembro de nada, respondeu Amélia, sentindo-se ainda mais confusa. Genivaldo olhou para ela com tristeza. Há muita coisa que você não gostaria de lembrar, Amélia. Eu prometi a mim mesmo que, se um dia você voltasse, eu contaria toda a verdade. Amélia e Júlia sentaram-se em cadeiras antigas na sala de estar da mansão, enquanto Genivaldo começava a contar a história. Você era filha única e estava prestes a se casar com um jovem humilde chamado Victor. Seus pais eram contra o casamento, achavam que ele era um oportunista, começou Genivaldo. Meus pais? Perguntou Amélia, tentando desesperadamente lembrar. Eles achavam que Victor estava apenas atrás de sua fortuna. Você, porém, estava cega de amor por ele e não acreditava nas suspeitas dos seus pais, continuou Genivaldo. Havia muitas discussões sobre isso. Júlia apertou a mão de Amélia, sentindo a tensão crescer na amiga. Então, certa noite, houve um incêndio na mansão. Os bombeiros conseguiram salvar você, mas seus pais não resistiram, disse Genivaldo com lágrimas nos olhos. Você ficou de coração partido, pois seus pais eram tudo para você. E Victor, onde ele estava? Perguntou Amélia, sentindo um nó na garganta. Victor sumiu desde o dia do incêndio. Você tentou contactá-lo, mas a pior notícia veio depois. Descobriu-se que Victor foi o causador do incêndio. Ele foi preso e você ficou devastada, sentindo-se culpada por não ter ouvido seus pais, respondeu Genivaldo, sua voz cheia de tristeza. Amélia não conseguiu segurar as lágrimas. Júlia a abraçou, tentando confortá-la. A polícia suspeitou que você fosse cúmplice de Victor. Em desespero, você fugiu no carro dos seus pais. Eu sabia onde seus pais guardavam as economias em casa e dei para você fugir, explicou Genivaldo. E foi nessa fuga que sofri o acidente e perdi a memória, completou Amélia, compreendendo finalmente os eventos que a levaram à pequena cidade onde viveu pelos últimos 20 anos. Sim, exatamente. Eu sempre me perguntei o que havia acontecido com você, disse Genivaldo. Amélia caiu em lágrimas, sentindo um turbilhão de emoções. A culpa pela morte de seus pais, a traição de Victor, o desespero da fuga e a perda de memória. Tudo parecia demais para suportar. Eu sinto muito por tudo isso, Amélia,
Mas mesmo com toda essa dor, você construiu uma nova vida e encontrou felicidade, disse Júlia, tentando consolar a amiga. Eu sei, Júlia, e sou grata por tudo que tenho agora, mas ainda é difícil processar tudo isso, respondeu Amélia, enxugando as lágrimas. O que você quer fazer agora? Perguntou Júlia, preocupada. Eu não sei, preciso de tempo para pensar. Essa mansão... Não sei se posso reformá-la ou se quero mantê-la, disse Amélia, olhando em volta, tentando imaginar os horrores daquela noite fatídica. Júlia e Genivaldo permaneceram ao lado de Amélia, oferecendo todo o apoio necessário. A verdade tinha finalmente vindo à tona, mas o caminho à frente ainda era incerto e cheio de desafios. Enquanto refletia sobre seu passado e as revelações que surgiram, Amélia sabia que precisaria de muita força para enfrentar os fantasmas que agora conhecia. Com amigos fiéis como Júlia e o apoio incondicional de sua nova família, ela estava determinada a seguir em frente, independentemente do que o futuro reservasse. Amélia decidiu que a única maneira de finalmente encontrar a paz era confrontar seu passado diretamente. Ela precisava visitar Victor na prisão e ouvir a verdade de seus próprios lábios. Embora estivesse nervosa, sabia que esse era um passo necessário para seguir em frente. Com o apoio de Júlia, Amélia foi até a prisão onde Victor estava encarcerado. O lugar era sombrio e opressivo, com paredes cinzentas e um ambiente carregado de desespero. Amélia caminhava pelos corredores estreitos, sentindo o peso de cada passo. Você tem certeza que quer fazer isso, Amélia? Perguntou Júlia, segurando a mão da amiga. Sim, Júlia. Preciso encarar a verdade para poder seguir em frente, respondeu Amélia com determinação. Quando chegaram à sala de visitas, Amélia sentou-se em uma cadeira de metal, esperando por Victor. O som das chaves e das portas se abrindo ecoava, aumentando sua ansiedade. Finalmente, Victor entrou na sala escoltado por guardas. Ele estava visivelmente mais envelhecido e abatido, seus olhos refletindo a dureza dos anos passados na prisão. Amélia, murmurou Victor, surpreso ao vê-la. Victor, precisamos conversar, disse Amélia, sua voz firme. Preciso saber a verdade sobre o que aconteceu naquela noite. Victor sentou-se na cadeira oposta, evitando o olhar de Amélia. Você sabe o que aconteceu, Amélia. Seus pais nunca me aceitaram. Eles achavam que eu era um oportunista, começou Victor, sua voz carregada de ressentimento. E estavam certos? Perguntou Amélia, olhando diretamente nos olhos de Victor. Victor suspirou, parecendo cansado. No início, talvez eu quisesse aproveitar a sua riqueza. Mas depois, Amélia, eu realmente me apaixonei por você. Eu queria construir uma vida com você, respondeu ele com sinceridade. Então por que você causou o incêndio? Por que meus pais perderam a vida? Perguntou Amélia com a voz trêmula. Eu não queria machucá-los, Amélia, foi um acidente. Eu queria assustá-los, fazer com que aceitassem nosso relacionamento, mas as coisas saíram de controle, admitiu Victor, com lágrimas nos olhos. Amélia sentiu uma onda de raiva e tristeza ao ouvir a confissão de Victor. Ela percebeu que, embora ele não tivesse a intenção de machucar ninguém, suas ações foram motivadas por egoísmo e desespero. Você destruiu minha vida, Victor, e depois fugiu, me deixando sozinha para lidar com tudo, disse Amélia com a voz quebrada. Eu sei, Amélia, e me arrependo todos os dias pelo que fiz, mas não há nada que eu possa fazer para mudar o passado, respondeu Victor, abatido. Amélia sentiu um misto de compaixão e repulsa por Victor. Sabia que, apesar de seus arrependimentos, ele havia causado um sofrimento imenso. Vou fazer o que puder para provar minha inocência. Vou garantir que a verdade seja conhecida, para que eu possa seguir em frente, disse Amélia, levantando-se. Victor olhou para ela com tristeza. Espero que você encontre a paz que merece, Amélia. Eu sei que nunca a terei, disse ele, antes de ser levado de volta para sua cela. Amélia saiu da prisão com um peso enorme no coração, mas determinada a limpar seu nome. Com a ajuda de advogados e testemunhas, conseguiu provar que não teve envolvimento direto no incêndio e que Victor havia agido por conta própria. Sua inocência foi finalmente reconhecida.
Enquanto Amélia continuava a lidar com as repercussões de seu passado, uma notícia trágica chegou até ela. Victor havia falecido na prisão. As autoridades relataram que ele havia partido devido a complicações de saúde, agravadas pelo peso de suas ações e arrependimentos. Amélia ficou chocada com a notícia, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. Ele não conseguiu viver com o que fez, disse Júlia, abraçando Amélia. Espero que agora você possa encontrar paz. Amélia decidiu usar parte de sua fortuna para reformar a mansão da família. Embora a casa estivesse cheia de lembranças dolorosas, ela sabia que transformá-la em algo positivo poderia ajudar a curar as feridas do passado. Quando a reforma foi concluída, Amélia entregou a mansão ao Sr. Genivaldo como um gesto de gratidão por sua lealdade e ajuda. Genivaldo, esta casa agora é sua. Você merece por tudo que fez por minha família, disse Amélia, entregando as chaves. Genivaldo ficou emocionado, lágrimas escorrendo por seu rosto. Obrigado, Amélia. Isso significa muito para mim, respondeu ele com a voz embargada. Amélia também usou uma parte considerável de sua herança para ajudar a pequena cidade que a acolheu. Construiu uma nova escola, melhorou o hospital e financiou diversos projetos comunitários. Sua gratidão pela cidade era imensa, e ela queria retribuir de todas as maneiras possíveis. A vida de Amélia estava finalmente se estabilizando. Embora as cicatrizes do passado ainda estivessem presentes, ela havia encontrado uma maneira de transformar a dor em algo positivo. Com o apoio de sua família e amigos, Amélia estava pronta para enfrentar o futuro com coragem e esperança, sabendo que havia feito o possível para honrar sua história e suas origens. Amélia decidiu voltar à pequena cidade, onde sua nova vida havia começado. Ela queria compartilhar sua gratidão com todos aqueles que a ajudaram. Ao chegar, foi recebida com abraços e sorrisos calorosos. A cidade estava animada com as melhorias feitas graças à generosidade de Amélia. Amélia, você transformou nossa cidade, disse Dona Neuza, com lágrimas de alegria nos olhos. Eu só retribuí o que todos vocês fizeram por mim, respondeu Amélia emocionada. Com o tempo, Amélia encontrou um equilíbrio entre o passado e o presente. Ela continuou a viver na pequena cidade, usando sua fortuna para criar oportunidades e melhorar a vida de seus moradores. A história de Amélia tornou-se um exemplo de resiliência e gratidão, mostrando que, mesmo diante das maiores adversidades, é possível encontrar um caminho para a felicidade e a paz. E assim Amélia, antes conhecida como Maria, encontrou seu lugar no mundo, cercada pelo amor e pelo apoio de sua família e amigos. Sua jornada foi marcada por desafios e descobertas, mas ela finalmente havia encontrado a paz que tanto buscava.